Boa tarde, doutor Gilson, prazer tê-lo conosco. Agora sim, temos aqui o doutor Gilson Finkelstein, presidente da B3, nosso parceiro institucional nesse evento, que vai falar sobre o Private Equity Venture Capital como driver de fortalecimento e renovação do mercado de capitais. Boa tarde, doutor Gilson, muito obrigada pela sua presença. O palco é seu. Boa tarde, Ângela, muito obrigado. Não precisa me chamar de doutor, não. É um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela mais uma edição do ABVCAP Experience. Para nós da B3, uma honra poder apoiar um evento dessa indústria com esse peso, com essa importância. Eu não sei se a gente consegue compartilhar uma apresentação antes de eu... tá aqui. Legal. Eu acho que a ideia hoje é a gente falar um pouquinho da relevância da indústria de Private Equity e Venture Capital no mercado de capitais brasileiro. A gente vem acompanhando o desenvolvimento do mercado de capitais e cada vez mais a gente vê a importância dessa indústria para o crescimento, né, e para as raízes desse mercado cada vez mais serem profundas e alcançar aí novos estágios de desenvolvimento do nosso mercado, trazendo definitivamente novas empresas para a listagem e, obviamente, suportar o crescimento e liquidez dessas empresas ao longo da jornada e do caminho. Eu queria começar falando um pouco, no próximo slide, falando um pouco sobre o crescimento das ofertas de ações nos últimos anos. A gente tem definitivamente um ano extremamente positivo para as ofertas de ações. A gente teve 45 IPOs em 2021, com uma captação acima de 65 bilhões de reais. E mais importante também do que isso é que não somente a gente conseguiu trazer novas empresas ao mercado de capitais nesse ano e no ano de 2020, mas também a gente teve follow-ons de tamanho significativo, né? Foram 70 ofertas que captaram 128 bilhões, né? Na verdade, na soma dos IPOs com os follow-ons. Então, a gente teve aí novamente um recorde histórico em termos de captação de ofertas e definitivamente mostrando a importância também da chegada dessas empresas ao mercado e conseguindo não somente fazer seu processo de listagem, mas rapidamente acessar o mercado em follow-ons num prazo muito curto de suas aberturas. Para exemplificar, 8 desses follow-ons de 2021 foram de empresas que abriram capital nos últimos 18 meses, né, entre 2020 e 2021. Então, isso mostra, né, que o mercado não só esteve disponível para a primeira oferta, mas também para as ofertas subsequentes, né? E eu acho que a gente mostra neste gráfico também como a gente mudou de patamar, né? Talvez seja triste reconhecer que a gente teve praticamente uma década perdida ali a partir de 2011, 2012 até 2018, né? Um número de operações muito pequenos, um volume muito aquém do que o mercado brasileiro deveria e pode ter, e obviamente a gente sabe dos diversos motivos de termos esse histórico, né? Entre outros, né, a volatilidade de políticas econômicas, mas também um sufocamento do mercado de capitais por participantes públicos, né, por entes públicos, que a gente espera que não aconteça novamente, né? Então, a gente teve aqui uma clara demonstração que esse ciclo, esse triênio de 2019 para 2021, mostra que a gente tem definitivamente uma oportunidade e uma jornada longa de desenvolvimento do nosso mercado de ações para os próximos anos. No slide seguinte, eu acho que vale a pena destacar uma inversão em termos de representatividade dos investidores estrangeiros com investidores locais. A gente teve definitivamente nesse triênio
de 2019 a 2021, uma inversão, como eu falei. Os investidores locais foram responsáveis aí por aproximadamente 2/3 do volume captado, e historicamente os investidores estrangeiros eram os responsáveis por 2/3 dessa captação, né? Então, nosso mercado era muito calcado, os investidores locais ainda com uma concentração muito grande em renda fixa, pelos motivos que sabemos, né, de juros reais elevados, mas certamente mostra que o mercado de ações entrou na agenda dos investidores locais, um crescimento muito significativo desse protagonismo de investidores brasileiros, sejam eles institucionais ou investidores de varejo. Seguindo, acho que no próximo slide a gente mostra o crescimento, como eu falei, do varejo e da importância desse segmento na liquidez dos mercados de ações. A gente, na parte de cima do gráfico, tem o número, né, de investidores pessoa física em bolsa, o número de contas de pessoas físicas na depositária de ações da B3, crescimento muito acelerado nesses últimos anos, né? Se a gente olhar ali de 2019 para cá, praticamente multiplicamos por 4 o número de investidores e de contas com algum ativo na depositária de ações. Lembrando que esse número historicamente ficou estagnado em cerca de 500 mil contas só, 500 mil investidores por quase 10 anos. Então, definitivamente destravando aqui o potencial que a gente tem de continuar crescendo no segmento de varejo, no mercado de ações, né? O segmento de varejo aumentando sua liquidez e protagonismo, se tornando, né, com esses investidores se tornando acionistas e também trazendo oportunidades para se aproximar de muitas empresas que querem ter esse público na sua base, não só como consumidores, mas como acionistas dos seus papéis. E na parte de baixo do gráfico, a gente vê o trabalho constante também que a gente faz aqui na B3 de incentivo ao crescimento da liquidez, né, do que a gente chama de ADTV, volume diário de negociação de ações nos 9 primeiros meses do ano de 2021 ficou em 35 bilhões de reais. Esse volume se aproximou muito do recorde que a gente teve ali no final de 2020, início deste ano de 2021, definitivamente consolidando um novo patamar para a liquidez, né, dos mercados de ações, e trazendo aí um crescimento relativo de 100% nessa média entre o ano de 2019 e o ano de 2021. Lembrando que em 2019 já estávamos numa trajetória crescente do ADTV em relação ao que a gente teve ali no início da década passada. E isso é importante porque a liquidez definitivamente traz mais investidores para a base das empresas, né? E você consegue cada vez mais atrair novos acionistas, sejam eles os institucionais locais, como a gente mencionou, sejam os institucionais estrangeiros, os real money, enfim, diversos segmentos, né, de investidores estrangeiros que acessam diferentes empresas mundo afora e muitas vezes se guiam nas suas decisões de investimento não somente pelas suas análises técnicas e, enfim, conhecimento das empresas, mas também definem o tamanho da posição e até mesmo a decisão de investir ou não em função da liquidez. E por isso, esse é um dos pontos que eu destaco como de maior relevância dentre os pontos de indução de mercado e crescimento de mercado que a B3 investe, né, trazendo incentivos para aumento de liquidez e programas de formação de formador de mercado, nos quais a própria B3 traz diversos investidores para aumento de liquidez. E, obviamente, isso é um círculo virtuoso de não somente trazer investidores e novas classes de investidores, segmentos de investidores, como também aumentar o giro diário, porque isso é muito relevante para a decisão de novos investidores e novos fundos acessando o nosso mercado.
Acho que seguindo no próximo slide, queria dar destaque à diversidade de empresas e setores que chegaram à Bolsa nos últimos anos. A gente teve, neste ano de 2021, uma diversidade grande, com destaque em setores que tradicionalmente não têm um protagonismo na Bolsa brasileira, como, por exemplo, o setor de saúde, setor agro, setor, vamos chamar assim, novo setor de tecnologia ou empresas com grande protagonismo ou importância da tecnologia nos seus negócios, e também setores tradicionais que continuaram disponíveis para investimento nos seus setores tradicionais, né? Quer dizer, muitas empresas que já têm um setor bastante consolidado ou com muitas empresas de referência, viabilizando a chegada de empresas destes sectores e, como a gente vai ver no slide seguinte, de tamanhos também menores, né? Então, acho que é importante reconhecer essa diversidade de setores chegando na B3, certamente uma importância grande da gente ter novos investidores e novas empresas que normalmente não consideravam o mercado de capitais na sua agenda de crescimento. Então, a gente vê também além da maior diversidade de setores, uma redução do ticket médio captado. Isso vai muito em linha com o que a gente vê em outros mercados, em outras geografias. Aqui no Brasil, a gente sempre teve, historicamente, um mercado mais seletivo para a chegada de empresas na Bolsa. Historicamente, as ofertas no Brasil tinham um tamanho médio de 300, 400 milhões de dólares, e agora a gente vê diversas ofertas, como o gráfico mostra, as barrinhas mais claras na parte de baixo, amarela e laranja, de que a gente teve várias captações, né, mais de 20% das captações até 600 milhões de reais, ou seja, perto de 120, 140 milhões de dólares em suas captações, e outros 20% entre 600 milhões e 1 bilhão de reais, ou seja, valores aí abaixo de 200 milhões de dólares, que não eram comuns de vermos nas ofertas iniciais de ações. Então, o Brasil definitivamente se aproximando de mercados mais desenvolvidos e também esclarecendo que nós, no Brasil, não tínhamos um problema de oferta, né? Quer dizer, a verdade é que essas empresas sempre tiveram aí bons negócios, bons planos de negócio, e o que nós não tínhamos definitivamente era demanda, né? Não era um problema de oferta, essas empresas e o espírito empreendedor e até o protagonismo da indústria de private equity sempre buscando estas empresas, mas obviamente uma limitação talvez do interesse e da liquidez dos mercados por empresas com tamanhos menores. Então a gente se aproxima do ticket médio mundo afora de IPOs, que é, enfim, em torno de 80, 100 milhões de dólares, como deveria sempre ser. Mas, enfim, fica aqui o registro de que a gente está definitivamente no caminho certo de reduzir, vamos chamar assim, o caminho e a jornada das empresas para poder acessar os mercados de capitais e fazer os seus planos de negócios acontecerem. Bom, seguindo, eu acho que queria também mencionar os avanços e inovações que nós vimos nos últimos anos e que possibilitaram o crescimento do mercado brasileiro. Acho que o primeiro que muitos, inclusive nós aqui na B3, esperávamos que fosse muito mais longo a jornada para a gente aprovar o voto plural, né, ou as ações super-ONs.
a gente conseguiu, como indústria, alterar, né, e ajudar a alteração legislativa da Lei das SA, que possibilita a criação de mais classes de ações, né, limitando, obviamente, essa super-ON a 10 votos por ação e diminuindo, vamos chamar assim, o que a gente aqui na B3 sempre chamou de assimetria regulatória ou arbitragem regulatória, que muitas vezes incentivavam a exportação do mercado de capitais do Brasil e certamente com essas mudanças promove maiores possibilidades para as empresas brasileiras na sua jornada de crescimento. Uma segunda mudança que acho que vale o destaque e nas quais a gente vê claramente uma abertura de janela para algumas empresas brasileiras é o tema do BDR e da dupla listagem. A gente até pouco tempo atrás não era permitido para uma empresa brasileira que tivesse com negócios no Brasil, empresa incorporada em uma outra geografia, que essa empresa pudesse ser listada aqui no Brasil. E agora a gente tem a possibilidade dessa dupla listagem, já tem inclusive uma empresa que nos próximos, provavelmente 30 dias fará, ou está em processo de captação de IPO com uma dupla listagem, com BDR patrocinado, e também a flexibilização de regras para investidor não qualificado acessar os BDRs não patrocinados, né? Então, acho que essa possibilidade de uma empresa brasileira negociar suas ações no Brasil definitivamente é bastante atrativo, e a B3, inclusive, estuda para os BDRs patrocinados, inclusive, discutindo com o mercado a possibilidade de que alguns desses BDRs possam, por exemplo, compor índices aqui no Brasil, como o Ibovespa, mesmo não sendo primariamente listados no Brasil, mas com o BDR negociado no Brasil. Isso já está sendo analisado com o mercado, enfim, com o grupo de produtos da B3. Acho que a gente também tem, acho que o terceiro bloco que eu acho que eu gostaria de destacar, algumas mudanças, não ainda no slide anterior, mas a possibilidade de pedido de registro confidencial. A gente tem, assim como em outros mercados, para e passo com outras regras internacionais de outras geografias, a possibilidade de uma empresa entrar com pedido de registro confidencial, e isso aproxima o mercado brasileiro de regras de outros mercados, e isso é muito importante para que a gente não tenha essa assimetria entre os mercados brasileiros e os mercados internacionais. Acho que tem várias outras agendas e temas relevantes que farão parte da agenda futura dos nossos mercados. É um tema certamente que vimos ganhar protagonismo nos últimos anos ou meses, né? É o tema dos SPACs, e certamente a gente também terá aqui no Brasil essa discussão e alguns casos reais chegando ao mercado. Agora sim, acho que no próximo slide, acho que aqui é o reconhecimento da importância e relevância da indústria de Private Equity e Venture Capital para o mercado de capitais. A gente sempre menciona a importância e o papel relevante que a indústria tem para impulsionar o crescimento das empresas e também para encurtar a distância dessas empresas em relação ao mercado, e obviamente reconhecendo um papel fundamental de trazer essa agenda de governança e profissionalização e encurtamento, às vezes, de conversas muito difíceis de empresas familiares ou empresas que estão numa jornada de profissionalização, que a indústria de Private Equity e Venture Capital faz com sabedoria e extremo profissionalismo. Então, aqui no gráfico a gente vê que, aqui traduzindo um pouco o que eu mencionei em números, 42% dos IPOs deste ano de 2021 foram de investidas por Private Equities e Venture Capital,
Então, isso mostra que esse número que normalmente se aproxima de metade das empresas que chega ao mercado teve, vamos chamar assim, a digital da indústria, que sem dúvida nenhuma, relevante para o avanço institucional dessas companhias e para o avanço e desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil. E, obviamente, dado vamos chamar assim, o protagonismo um pouco mais recente da indústria de VCs, né, acho que é importante destacar a chegada de várias dessas empresas que talvez não estivesse presente dentro da nossa jornada aqui de mercado de capitais, e cada vez mais esses investimentos de VC já se aproximam da Bolsa e dos mercados mais líquidos através de suas aberturas de capital e captações. Sabemos que não é o único caminho, mas certamente é importante que esses mercados estejam disponíveis, né, que o mercado de capitais esteja disponível para promover a liquidez, enquanto o mercado privado se mostra aí uma grande impulsionadora do crescimento e amadurecimento das empresas brasileiras. Antes de eu finalizar, eu acho que aqui queria mostrar um pouco da jornada, né, de como a B3 tem avaliado e ajudado, na verdade, diversas empresas na sua jornada, diversos temas relacionados ao mercado, com listagens de FIPS, mudanças regulatórias, e a gente tem uma iniciativa de apoio às empresas na jornada de chegada aí ao mercado de capitais, como parte do nosso programa de cobertura e relacionamento de empresas. A gente também faz diversas reuniões e trocas de experiência, induções de melhores práticas, lições aprendidas, acho que aprendendo com empresas que já passaram pela jornada, com advogados, com bancos, com estruturadores e investidores, e assim a gente acredita que a gente possa apoiar as empresas em diversos momentos diferentes dessa jornada, trazendo aí temas e trocas que vão desde alternativas de captação até como estruturar a área de relação com investidores, a preparação, o que muda na vida de uma companhia aberta. E, sem dúvida nenhuma, essas interações encurtam caminhos, geram muitas oportunidades para a geração de ideias. Eu acho que essas eram basicamente as mensagens principais que eu tinha aqui para dividir com os participantes do fórum. Acho que então, antes só de eu finalizar, não sei se a gente vai ter um pouquinho de perguntas e respostas, acredito que sim, mas acho que uma das coisas que mais tem me chamado a atenção e me perguntado é se, diante do cenário que a gente vive, se o mercado de capitais estará fechado para novas companhias ou fechado para novas emissões. E eu definitivamente vejo uma mudança grande de patamar do nosso mercado e não acredito, não corroboro com essa mensagem de que os mercados têm só duas alternativas, que é totalmente aberto e totalmente fechado. Eu acho que o mercado de capitais tem mostrado uma maturidade de que bons casos têm diversos exemplos de bons casos de empresas que chegaram ao mercado de capitais, mesmo em momentos mais turbulentos, e isso mostra que a indústria local também tem cada vez mais maturidade, né, de absorver empresas independente do cenário de curto prazo, né? Obviamente, numa tendência de médio e longo prazo, a gente torce para que o país esteja, né, com um cenário de política econômica e política fiscal estáveis. Isso, obviamente, é uma condição importante para o país crescer, e, obviamente, o crescimento é que traz as empresas para a Bolsa. Mas eu não vejo que o mercado estará totalmente fechado. Muitas das inovações até deste ano mostraram que muitas vezes algumas das operações chegaram via Instrução 476, com diversos fundos tentando se antecipar ao momento das empresas, e que isso definitivamente não era o que a gente via lá em 2016, 2017, quando a gente teve
vamos chamar assim, o início de um temor de que o mercado de capitais brasileiro pudesse estar completamente extinto. Além disso, nós não mencionamos aqui, mas os mercados de dívida, né, e acho que são mercados importantes também para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro, né, o mercado de DCM, tem ganhado cada vez mais protagonismo e, obviamente, dada a relevância da renda fixa e o patamar de taxa de juros, também é uma forma das empresas acessarem o mercado de capitais e uma forma que as empresas grandes, principalmente, têm acessado com spreads muito competitivos em relação ao que tivemos no passado, que era uma total, vamos dizer assim, uma limitação muito grande, tanto em volume quanto em prazo, mas isso tem cada vez mais mudado e a gente tem diversas operações de captação de dívida, de crédito no Brasil, com prazos que muito superiores ao antigo prazo máximo de 3 ou 5 anos, e com produtos, inclusive, que têm ganhado liquidez no mercado secundário, e que isso certamente é importante para a maturidade destes mercados e abre portas para as empresas encurtarem os caminhos aqui para chegar nos investidores. Eu não sei se a gente vai ter alguma pergunta, mas eu novamente gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar todo o time da ABVCAP pelo trabalho realizado e pela jornada, e como sempre, coloco a mim e todo o time da AB3 à disposição para novas discussões, ideias, enfim, tudo que possa ser importante para o desenvolvimento do nosso mercado. Muito obrigado. Obrigado, Gilson. Sempre um prazer, né? Óbvio, essa parceria e tantos anos da gente vendo as coisas evoluindo e na direção certa, né? Todos os números que você mostrou, apesar das turbulências. Eu queria te fazer um par de perguntas, pelo menos uma que eu acho que é bastante relevante aqui. Eu vi você como alguém que está liderando à frente e vendo aí várias tendências, né? Consegue medir o pulso. Um dos temas que claramente está na agenda é a questão verde, a questão ambiental e as empresas se preparando para isso, né? Como é que você está vendo o comportamento dos investidores em relação a isso? Quer dizer, que está na agenda, tá, mas o que eles estão de fato querendo, buscando nesse momento? Eu acho que tem também toda a questão, né? Quer dizer, eu tenho dificuldade em colocar empresa suja versus empresa limpa. No mundo não é assim, como você mesmo falou, as coisas não são, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem uma porção de coisas acontecendo na direção certa. Mas nesse momento, quer dizer, como é que você está vendo isso e que tipo de pressão imediata que está trazendo nas empresas que buscam o mercado de capital? Piero, excelente. Acho que a gente tem, eu não mencionei toda a agenda ESG, né, que a B3 é uma grande indutora deste tema. Eu vejo o investidor cada vez mais exigindo uma atenção de todas as empresas com estes assuntos. Acho que não existe mais a possibilidade de você, como emissor, como empresa, dizer que esse assunto será enfrentado no futuro, ou que isso é algo de uma agenda que será construída nos próximos anos. Eu acho que o investidor não tolera mais essa atitude, né? Eu acho que em todos os aspectos do ESG, a gente começa pelo lado de governança, né? Que acho que sempre fomos aí os guardiões aí dessa bandeira de transparência, de tratamento ao investidor, né? De boas práticas contábeis, de enfim, bons órgãos de administração com separação de funções. Então, o novo mercado traduz um pouco disso, virou uma referência. Isso não significa que todas as empresas devem se listar no novo mercado, como eu comentei sobre o voto plural, né? E tem, enfim, um tema muito forte de uma ação, um voto no novo mercado. Mas eu acho que todo o espectro de transparência e abertura com o investidor e tratamento do investidor minoritário definitivamente são
exigidos pelos investidores, e eu acho que esse lado que você provocou um pouco mais agora, tanto no lado ambiental quanto no lado social, estão muito fortes em todas as discussões que a gente vê dentro das empresas, né? E os investidores, cada vez mais em suas interações com os emissores, pedindo evidências de onde a companhia está nesta jornada. Obviamente tem empresas com maior e menor materialidade no tema ambiental, então acho que é importante colocar isso. Acho que o tema ambiental, todo mundo tem que estar dentro dessa discussão, mas obviamente alguns têm uma materialidade maior do que outros, e acho que para aqueles que têm um envolvimento ou um lado, vamos chamar assim, mais próximo de degradação do meio ambiente, é muito importante que você tenha uma agenda muito clara do que você está fazendo e do que são as suas ações, vamos chamar assim, para uma transição de economia, para uma economia limpa, né? Eu acho que o investidor é ciente de que existe uma transição energética, né, e que existe uma transição, principalmente em momentos de escassez como a gente está vivendo de energia em muitos lugares no mundo, de que isso não vai acontecer da noite para o dia, mas que isso exige uma jornada, e que a empresa que não começou isso definitivamente vai ficar pelo caminho. E no lado social, acho que a pandemia e todos os assuntos, né, que embarcam dentro do social, cada vez mais tem sido uma exigência não só dos investidores, mas eu acho que aqueles que conduzem empresas, e sejam abertas ou fechadas, tem sido uma exigência da sociedade, né? Eu acho que a gente percebe que dentro das companhias, nossa própria força de trabalho, e o que o mercado chama de stakeholders, né? Todos os funcionários, todos os clientes, todos os parceiros, cada vez mais exigido um olhar social, seja o social de propósito, seja o social de diversidade, né? Então, eu vejo que dificilmente hoje uma empresa que não tenha uma agenda clara nos aspectos ESG consiga alcançar seus objetivos de captação. E o investidor tem cada vez mais exigido em roadshows, em conversas, que este seja um tema que é discutido como um dos tópicos principais, como qualquer outro do negócio da companhia. Então, eu acho que em alguns anos isso vai estar totalmente incutido dentro da companhia. Nós não vamos tratar o ESG como uma área ou como uma área separada da empresa. Eu acho que cada vez mais isso vai estar dentro do negócio, e aquelas companhias que provavelmente não enfrentarem isso, talvez não estarão aqui para contar suas histórias. Bom, deixa eu aproveitar, nós temos mais 5 minutinhos, para te fazer uma completamente diferente, mas eu acho importante no contexto que a gente vive agora aí, né? Quer dizer, o investidor varejo, pessoa física, né? Vindo para a bolsa e agora provavelmente tomando um setback aí com os resultados, né? Quer dizer, como é que vocês têm lidado com isso? Como é que tem sido a educação desse investidor? Como é que tem sido a reação nesse momento do pessoal? Porque, assim, a gente sonhou tanto tempo, né? Quer dizer, a gente tem o famoso quadro ali, né? A gente lembra, a dona de casa americana que... antigamente a gente falava isso, que estava em casa de manhã, ligava a televisão e estava comprando ação e estava negociando, quer dizer, o investidor que tem isso no sangue, né? E aqui a gente sempre teve a questão de juros, renda fixa, etc, etc. No momento que a gente deu uma guinada importante, alguns IPOs, né? Até um que a gente fez da Pets, que atraíram muita atenção do varejo e tal, mas como é que você está vendo ele para lidar essa volatilidade? Como é que te preocupa isso, não? Sempre uma preocupação, Piero. Acho que a gente tem sempre o temor de que isso aqui não seja, né, uma jornada curta ou uma janela que se foi. Eu acho que a gente vem num processo de educação amplo do investidor local, né? Eu mesmo, ainda bem, queimei a língua ano passado, quando em 2020
lá em março, abril, a bolsa estava caindo 40%, 50%, e eu tinha muita dúvida como seria o ano, se a gente conseguiria fazer algum IPO, como é que seria o comportamento da pessoa física que já vinha, né, entrando na bolsa. E a gente foi positivamente surpreendido pela maturidade do investidor local em reconhecer as boas empresas e o quão baratas estavam as boas empresas, e alocaram recursos desde abril, né, no momento inicial da queda, até o final do ano, comprando a bolsa e, enfim, acertando muito o ciclo. Obviamente nos preocupa a tendência de longo prazo, né, de como é que a performance vai se dar, reconhecendo que eu acho que tem uma jornada de educação ampla, e eu acho que o investidor tem tido uma maturidade exemplar, como eu mencionei. Eles estão, né, a gente faz pesquisas, né, esses investidores estão começando a investir mais cedo, diversificando mais, tickets menores, entendendo os negócios das companhias, pulverizando, enfim, entre classes de ativos, né, não estão todos na mesma cesta, e eu acho que isso é fruto não só, né, do que a gente viveu, vamos dizer assim, do vento de cauda positivo com o juro baixo, mas também da facilidade de acesso ou da transformação digital, né? Hoje é muito fácil, simples, barato você acessar os mercados através dos home brokers, das corretoras, dos agentes autônomos. Então isso há uma simplificação grande deste processo de investimento, e eu acho que o investidor definitivamente vai diversificar mais, né, os seus portfólios. Então, obviamente, assim, respondendo diretamente à tua pergunta, é uma preocupação, sim, é uma preocupação, mas eu vejo uma evolução grande no conhecimento e na jornada de diversificação por parte dos investidores, que já estão discutindo, por exemplo, internacionalização dos seus portfólios com BDRs, BDRs de ETFs, diversos índices, ETFs chegando na bolsa, opções sobre ações. Então, a complexidade tem aumentado, e a gente vê que o investidor pessoa física está sabendo diferenciar o que é a renda variável e como é a performance, né, da renda variável no tempo, sabendo selecionar boas empresas. É uma preocupação, sim, sempre, ainda mais em tempos de cripto, né, que é difícil. Às vezes o investidor tem uma tendência de olhar a performance passada para fazer seus investimentos, mas eu acho que estão cada vez mais maduros, entendendo os negócios da companhia e sabendo diferenciar momentos, vamos chamar assim, voláteis, como oportunidade de compra e não de venda. Vamos ver, o tempo vai dizer como é que eles vão se comportar. Legal, Gilson. Eu continuaria mais uma meia hora com você aqui, mas a gente acho que não tem mais tempo. Eu queria te agradecer imensamente, obviamente, né, a parceria, né, pessoalmente você aí pela apresentação, pelo tempo, pela qualidade do que você falou para a gente. Vou devolver a bola para a Ângela, mas muito obrigado. Obrigado, Pierre, um prazer. Forte abraço, bom evento a todos. Obrigado. Tchau, tchau.